Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja no seu lar em nome do Senhor Jesus. Eu já quero pedir para você que você se inscreva nesse canal para essa palavra chegar em mais gente, em mais pessoas, porque eu creio e acredito que o poder da palavra, ela salva, liberta e cura em nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 4, versículo 16, que está escrito assim, ó. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Aqui nesse versículo ele é muito forte porque ele vai falar sobre Jesus. Ele vai falar quando Jesus ele fica sabendo que João ele está preso. Jesus ele sai de Nazaré e ele vai para Cafarnaum, uma cidade que se encontrava ali na Galileia. E Jesus ele começa a pregar a palavra, portanto que no versículo 17 vai dizer assim, ó: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aqui nós vamos ver nesses versículos que o povo se encontrava em trevas. E nós conseguimos enxergar que aonde que Jesus chega, há luz. Mas só que essa luz, qual é essa luz? Essa luz é Jesus, porque aqui o povo se encontrava, né, em adoração a outros deuses, ou seja, eles não estavam alinhados com Jesus, mas só que Jesus, aqui ele começa o seu ministério. Ele já começa pregando, ele já começa a confrontar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, Jesus, ele te chama para algo novo. Jesus ele te chama para algo surpreendente. Muitas das vezes nós não vamos entender, mas só que o que o Pai está falando aqui é que ele te chamou para transformar e ser transformado, para ser transformado e para transformar. E aqui Jesus ele vem, né, falando para aquele povo, ele se assenta. Portanto que vai dizer assim, ó, no versículo 13: e deixando Nazaré foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Jesus ele chega naquele lugar já pregando, já falando que está chegando o reino de Deus. Mas só que o incrível é esse versículo 16 que está escrito assim, ó: e o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aonde que Jesus chega, as trevas não pode ficar. Aonde que Jesus chega, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não é do bem tem que cair por terra. Eu quero já profetizar na sua vida, eu já quero dizer que agora, neste momento, Jesus ele está falando com nós, que muitas das vezes as trevas parece que vai nos engolir, mas só que ele está falando, sabe o quê? Ei, meu filho, fica calmo, porque eu estou no controle, eu estou contigo. Aonde você vai, aonde você passa, eu estou lá. E aqui nós vamos ver que Jesus, ele pega, e a Bíblia vai dizer que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ei, toda a potestade agora está caindo por terra em nome do Senhor Jesus. Em meio às trevas, Jesus, quando ele aparece, há uma luz. Há uma luz no fim do túnel, porque este povo, quando vai falar que eles estavam assentados, que eles estavam parados, quer dizer que aquele povo já não tinha mais esperança. Não tinha como mais caminhar, não enxergava mais algo para se prostrar e dizer: ainda há uma esperança. Aí Jesus chega. Jesus chega e vai dizer que com aquele povo, quando encontra Jesus ali nas trevas, encontra Jesus ali na sombra da morte, Jesus vai e quebra tudo aquilo que atacava aquele povo, que atacava aqueles homens. E Jesus ele começa a pregar e ele pega e fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque Jesus agora está entrando na sua casa. E Jesus ele te chamou para tirar tudo aquilo que é treva. E muitas das vezes você enxerga, você olha e não consegue ver aquilo que Jesus já enxergou por você. E Jesus ele te chama para uma luz que é eterna. Uma luz aonde que toda a escuridão ela cai por terra. Uma luz que ela traz um brilho aonde que não há brilho. Que toda a escuridão agora venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. E aqui nós vamos ver que nenhuma treva fica diante de Jesus.
aquilo que está escuro, aquilo que parece que não vai caminhar, aquilo que parece que está parando. Jesus agora ele vai começar a fazer andar em nome do Senhor Jesus. Jesus, ele chegou agora neste momento no seu lar, na sua casa, para tirar tudo aquilo que estava travado, tudo aquilo que era treva, vai cair por terra. Muitas das vezes você não consegue enxergar como essas pessoas estavam ali. Mas só que quando Jesus chega, a Bíblia vai dizer que eles viram uma luz, as trevas cessou e chegou Jesus, a luz do mundo. Aquele que pode fazer todas as coisas por mim e por você. E muitas das vezes parece que não está acontecendo, mas o Pai está dizendo: ei, a luz chegou agora na sua casa. Aleluia. A luz acabou de entrar agora no seu estabelecimento, no seu serviço. Agora, neste momento, a luz está reinando sobre o seu lar. Todas as trevas, todas as brigas, todas as adversidades, agora neste momento, está caindo por terra. Mas continuando aqui, nós vamos ver que Jesus, ele chama dois homens, Simão Pedro e André, que estavam pescando. Ele ali chama e fala: venham até mim. Ali aqueles homens largam aquelas redes e começam a caminhar com Jesus. Ei, Jesus, ele está te chamando para algo novo. Jesus, ele está passando, está te chamando para crescer, para avançar. Porque com Jesus não tem como andar para trás. Com Jesus é só andando para frente. É só progresso, é vida, é luz. As trevas não vai parar, porque Jesus, ele está no controle, e as trevas, ela não vai te parar. As trevas, ela não pode te parar. As trevas não vai parar os teus sonhos. As trevas não vai parar aquilo que você almejou, aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque quando Jesus chega, as trevas, ela precisa e tem que cessar. Porque nós não estamos falando em nosso nome. Nós não estamos falando em nome de homem nenhum. Nós estamos falando no nome de Jesus, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que está no alto, no sublime trono, dizendo: ei, eu estou no controle e eu cheguei. E aonde que Jesus chega, a luz chega junto. A luz chega de uma maneira que nós acabamos não conseguindo enxergar de tão forte que é. Ele toma o lugar, ele toma a sua casa, ele toma o seu lar, ele toma aonde você passar, você vai trazer a presença de Jesus, a luz. E Jesus, ele está te chamando assim como chamou Simão Pedro, assim como chamou André, aqueles dois irmãos que estavam ali pescando. Ele pega e fala: ei, cheguei. E ele chama aqueles homens e ele começa ali a fazer discípulos. Porque nós temos que entender que Jesus, ele é cura, ele é vida e ele quer discipular as nossas vidas. Então deixe Jesus entrar agora na sua casa, no seu coração, porque a Bíblia diz assim: ó, eis que estou à porta e bato. E muitas das vezes nós não queremos deixar Jesus entrar, e Jesus, ele está falando, sabe o quê? Ele me dá só um momento. Pega essa palavra. Porque Jesus, assim como chamou aqueles dois pescadores, ele agora neste momento está chamando você, a sua casa. Ele está dizendo que não haverá trevas na sua casa. Ele está dizendo que não haverá trevas na sua vida. Ele está dizendo que não haverá nenhum mal, nenhuma morte. Porque Jesus, quando ele chega, a morte bate em retirada. Jesus, quando ele chega, as trevas têm que cessar. Oh, aleluia! Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Pai. E nós, muitas das vezes, não conseguimos enxergar o que Jesus já enxergou. Jesus, ele está falando que tem cura para sua casa. Portanto, que nós vamos ver nos próximos versículos, nós vamos dar um pulo aqui e vamos ver que no versículo 24 vai estar escrito assim, ó: e sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, acometido de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, ele os curava. Eita, aleluia! Jesus ainda ele cura. Aonde que Jesus chega, automaticamente ele traz a luz, ele traz a vida. Aquele que não conseguia andar vai começar agora a andar em nome do Senhor Jesus. Aquele que não estava escutando, não estava tendo discernimento, agora neste momento vai começar a escutar, vai ter discernimento em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que aonde que Jesus passava, eita, labaço, oh aleluia, aonde que ele entrava,
ele fazia milagres e maravilha. Portanto que a fama dele começou a percorrer por toda a Galileia, por toda a Cafarnaum, e todos traziam aqueles que precisavam ser curados, aqueles lunáticos, aqueles que precisavam de uma palavra. Jesus estava ali e ele começou a curar. Porque o reino dos céus, aqui Jesus ele pega e fala assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ele está no controle da sua vida. Jesus ele está no controle da sua casa. Mas só que muitas das vezes você não está entendendo, não está conseguindo enxergar. Mas Jesus ele está falando na palavra que aqueles que estão enfermos ele vai curar. Que aqueles que estão caídos, ele vai curar. Aqueles que estão com problema na mente, ele vai curar. Aqueles que estão em depressão, ele vai tirar a depressão, porque Jesus, ele ainda faz sinais e maravilhas. E assim como ele chamou ali Pedro e André, ele agora neste momento está te chamando para caminhar com ele, porque ele quer curar. Jesus ele quer salvar, Jesus ele quer fazer discípulos, porque o que é o reino de Deus? O que é Jesus? Jesus é cura, aleluia. Jesus é discipular as pessoas para que elas cresçam. Jesus é expulsar demônios, Jesus é fazer maravilhas, Jesus é fazer aquilo que vem na contramão do mundo. E se a doença agora está batendo na sua porta, ela vai se bater em retirada. E se a enfermidade agora bate na sua porta, ela está batendo em retirada. Esse demônio agora estão batendo na sua porta, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus, quando ele chega, ele traz a luz. E a Bíblia vai dizer aqui: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Ei, você sabe o que é isso? É Jesus dizendo para nós que ele chegou agora na sua casa. Que a luz do mundo agora neste momento está entrando no seu lar. Que a luz do mundo agora nesse momento está entrando naquela vida que parece que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Jesus agora neste momento ele está batendo a porta, está entrando com providência naquilo que parece impossível. Porque o Jesus que nós servimos, o nome dele tem poder para curar, poder para salvar, poder para fazer sinais e maravilhas. Porque Jesus, quando ele chega na Galileia, ali em Cafarnaum, Jesus começa a fazer prodígios e maravilhas aonde que todos que ali passavam. No versículo 25 vai dizer assim, ó. No versículo 25 do capítulo 4 vai dizer assim, ó. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Ou seja, eram muitos que sabiam que quem estava passando ali não era qualquer um, mas era a luz do mundo, portanto que todos começaram a seguir a Jesus. E agora, neste momento, não é diferente. Jesus ele está batendo agora na sua casa, na sua porta, está dizendo: ei, vem comigo. Vem comigo, porque aqueles enfermos vão ser curados, aqueles que estão endemoniados vão ser expulsos. Ei, Deus ele tem uma nova história e uma nova caminhada para você em nome do Senhor Jesus. E o versículo que eu quero deixar aqui para resumir é esse: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região sombra da morte, a luz raiou. Deus agora neste momento, ele vai te livrar de toda sombra da morte. Ele vai te livrar de todo o mal, de tudo aquilo que rodeia a você. Ele agora neste momento está entrando com providência. Creia, acredite, porque a luz do mundo chegou para curar, chegou para salvar e fazer maravilhas. Continue acreditando, porque se você está escutando este vídeo, se você está escutando essa mensagem, é porque o Pai, ele está falando com você, está falando comigo. Ei, ainda tem solução, ainda tem uma saída, porque a luz do mundo chegou. E Jesus, quando ele chega naquele lugar, ele começa
a pregar, a fazer discípulos, a curar, em nome do Senhor Jesus. E assim como Jesus chamou André e Simão Pedro, Jesus agora chama você para se achegar perto dele. Se achega perto de Jesus, porque Jesus, ele tem a solução para os seus problemas. Mas só que é automático. Por mais que nós estamos aqui escutando uma palavra sem esperar nada em troca. Mas Jesus, ele não fica devendo nada para ninguém. É automático. Sirva aquele que tudo pode, porque ele entra com providência agora naquilo que parece que é impossível. Meu irmão, Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e tamo junto até que ele venha. Deus abençoe.